Boa noite, my dear, my darling. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje eu senti de vir aqui falar um negócio com vocês. Isso aqui pode te ajudar muito, tá? Eu não sei exatamente o que cada pessoa tá passando, eu não sei o que cada um... Qual fase da sua vida você tá? Você tá numa fase de colheita? Você tá numa fase semeando? Semear é difícil. Semear requer muito esforço, requer muita persistência, perseverança. E você não vê a colheita na hora, né? A semeadura, pela fé, você abre o chão, você rala ali, dói a mão, você cava, então demanda mais esforço, tem transpiração, tem suor. Você machuca às vezes, mas você não vê o fruto. O fruto ele precisa de tempo para aparecer. Precisa de vir a planta, precisa crescer e depois da planta crescida precisa ver o fruto. Semear é difícil e tudo na vida é semeadura. Trabalho é semeadura. Sua casa é semeadura. Estudo é semeadura. Só que uma hora a colheita vem. Tem um versículo. Hoje eu vou falar para vocês de Bíblia. É isso mesmo. E você fica aí. Talvez eu vou te passar de uma perspectiva que você nunca tinha pensado. Eu vou ler para vocês um versículo que está lá em Lucas 8. Esse versículo é muito conhecido. Uma grande multidão. Vou ler na voz do Cid Moreira. Uma grande multidão. Vinda de várias... Quem já ouviu a Bíblia narrada pelo Cid Moreira? Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou essa parábola. Parábola eram as histórias. Lembra que a gente falou ontem do gatilho das histórias? Jesus contava histórias. Certo homem saiu a semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade, não tinha profundidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram, produziram 100, 60 e a 100 por um. A 30, 60 e a 100 por um. Esse mesmo versículo ele está em Mateus e ele está em Marcos, tá? A parábola do semeador, o que você pode tirar dessa parábola? O próprio versículo é explicado na sequência. Essa parábola quer dizer o seguinte. Isso aqui é Jesus explicando, tá? A boa semente é a mensagem de Deus. As sementes caíram à beira do caminho, são aquelas pessoas que ouvem a mensagem. Porém vem o cão, que são os pássaros, e tira essa mensagem. As sementes caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem, recebem com alegria, só que elas não têm raiz e por isso creem somente por um tempo. E quando chega a tentação, as dificuldades, vaza. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, distrações, riquezas, prazeres dessa vida aumentam e sufocam a mensagem. Por isso os frutos nunca amadurecem.
E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem do seu coração. Olha só. Eu vou traduzir isso para outra forma. Eu falo muito para corretores, só que você pode adaptar isso para sua vida, tá? A gente sempre está semeando. Quando você começa numa profissão, você começa... Vou citar, por exemplo, a gente que trabalha com oferta, né? A gente pega o telefone e começa uma lista. E a gente liga para 1, 2, 3, 10 clientes, 30 clientes. E a gente aborda pessoas e a gente fala para um amigo. Lá na imobiliária falaram o seguinte: Ricardo, me disseram para falar com os meus amigos que tinha um produto, a gente está lançando o Mood esses dias, né? Aí falava, não, fala para todo mundo. Fala pro povo lá da academia, fala pro povo da sua igreja, aborda pessoas na rua, aborda pessoas em listas, manda pro povo do WhatsApp, fala do Mood para todo mundo. Isso é uma semente. A gente crê que a gente tem boas sementes. Bons produtos, boas ideias. Talvez você entrou na profissão e você tá felizaço. Você tem uma ideia boa e você quer contar essa ideia, você quer, né, falar para outras pessoas, você quer, né, convidar a gente para conhecer. Só que tem os pássaros. Uma parte das sementes caiu no meio dos pássaros. Caiu à beira do caminho. E os pássaros têm a sua parte. Eles comeram a semente. Às vezes é uma oferta que você faz, é uma pessoa que você fala de um produto. Vem o vizinho, vem o cunhado. Não que o cunhado seja o cão, mas assim, eu tô só usando a referência, tá? Ele é o pássaro representado. Ele vem e tira aquela boa ideia. A pessoa ficou feliz. Nossa, é mesmo, o Ricardo falou que é bom investir em imóveis, né? E tem aquele Mood que vai lançar, isso pode ser uma boa. Aí ele ouve e fica feliz, só que, como caiu à beira do caminho, vem os pássaros e toma. E às vezes você pode ser tentado a atacar os pássaros. Quem nunca quis atacar os pássaros? Me passa o telefone desse cunhado seu que eu vou ligar lá, que esse filho de uma... Vou falar pra ele. São pessoas que às vezes tentam roubar as suas sementes. A empolgação que você entrou na profissão, você começou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e você está empolgado. E aí tem gente lá na sua casa, às vezes os pássaros. Ah, mas essa profissão não é pra você não. Nossa, até hoje você não vendeu. Vamos arrumar um emprego de verdade. Não, mas 3 meses e não vendeu? 4 meses e você não vendeu? Não. Isso tá errado, você tá no lugar errado, você tá fazendo a coisa errada. E aí os pássaros têm a parte deles. E você pode ser tentado a atacar os pássaros. Não perca seu tempo. Sabe por quê? Porque se você for atrás dos pássaros, você vai parar de semear. Continue semeando. Continue semeando. O segredo da parábola do semeador tá que ele não parou de semear. Ele deixou algumas no meio do caminho. Só que ele não parou, ele continuou semeando. Então os pássaros vão vir. Mas não são tantos pássaros assim a ponto de você não conseguir ter algumas sementes que germinam. Então não para. Aí algumas sementes caíram em um solo rochoso que não tinha profundidade. Às vezes é aquele cliente que falou que ia. Ele estava empolgado, ele falou, eu vou lá na rodada de negócio, eu vou conhecer. E ele foi e te deu o bolo. Ele te deu o bolo porque o sol nasce toda vez e ele esquenta e seca algumas sementes. Aí você vai brigar com o sol? Isso é o ciclo natural. Algumas pessoas vão receber aquela mensagem, só que ele vai ver que ele tinha outros problemas. Ele descobriu que ele tá... Quem já não teve um cliente que você estava atendendo, aí o bendito cliente, acontece uma desgraça na vida dele, acontece um problema que ele tem que resolver, bate um carro, sei lá, tantos problemas que a vida traz, é o sol. E aí você é tentado
a desistir. Por quê? Porque, pô, eu já lancei um pedaço, veio as desgramas dos pássaros e pegou. Eu lancei outro, veio o sol e queimou. Meu cliente teve problema, meu cliente percebeu que ele estava com o nome sujo, ele teve uma série de dificuldades. Só que o segredo tá: continue semeando. Então algumas pessoas vão negar, outras pessoas vão tomar sua oportunidade, outras pessoas vão duvidar de você, outras pessoas vão dizer que não é para você. Só que o segredo tá em continuar semeando. Algumas outras sementes vão cair em um terreno e vão crescer espinhos juntos. Preocupações da vida. A parábola diz, Jesus explica que eram preocupações. Essa pessoa pensou, não é o momento para eu comprar imóveis. O governo está muito instável. Que esse governo que tá aí, não sei não, vai dar problema, melhor não comprar. A taxa de juros subiu demais, tá caro. Eu preciso garantir meu emprego. Eu preciso preocupar com outras coisas. Eu preciso preocupar em como ganhar mais, não em como gastar meu dinheiro. Não vou fazer esse investimento agora. E aí você vai ficar desanimado. E você pode ser tentado a não querer mais semear. Mas o segredo da parábola do semeador está em continue semeando. Continue semeando. Porque se você continua semeando, não tem tantos pássaros o suficiente para acabar com todas as suas sementes. Algumas sementes vão cair em solo raso e rochoso, outras vão cair no meio dos espinhos. Só que vão ter aquelas sementes que vão cair em solo fértil. E vai gerar 30, 60 e a 100 por um. Tem uma corretora nossa que chama Monique. A Monique é uma pichotinha assim, ó. Baixotinha, uma gracinha. Você olha pra baixo, só um adolescente. Monique estava debaixo do sol, fazendo oferta para as pessoas no semáforo. Abordando pessoas com panfletinho na mão, entregando, não só entregando panfleto, mas ela entregava e fazia abordagem, conversava com as pessoas. Ela ficou uma manhã inteira semeando. E no meio desse tanto de gente que ela abordou, no calor de Goiânia, que não é um sol de brincadeira, aqui é um sol para cada pessoa, ela continuou. Ela continuou 1, 2, 3 horas. Você sabia que no final, na hora de ir embora, porque ela não parou de semear, ela abordou uma pessoa, um senhor. E ela falou com ele, ela entregou o panfleto. Essa pessoa comprou 17 lotes dela. Uma pessoa comprou 17 lotes dela em um único lançamento de jardins. Porque ela continuou semeando. Muitos dos outros colegas dela que foram fazer ação pararam nos pássaros. Pararam nos primeiros nãos. Parou na resistência. Parou num amigo que estava passando na rua e falou assim: ah, nossa, lá o Ricardo tá panfletando, o Ricardo tá abordando gente na rua, o Ricardo tá fazendo ligação, o Ricardo tá... Ela não parou de semear. Ela só continuou. 17 lotes de uma vez. Você já viu aquele plantão? Tem inúmeras histórias de pessoas aqui que ficaram até o final do plantão. Quando todo mundo largou de mão, quando todo mundo desistiu, até o último momento ficou. E chega o bendito do cliente que vai comprar. Continue semeando. My dear, my darling. Eu semeei durante 7 meses. E não vinha colheita. Não tinha colheita. Só tinha pássaro, só tinha coisa. Eu tava semeando errado também, porque eu, né? Tem o agricultor que ele não tem experiência, né? Então ele semeia tudo errado.
Só que eu continuei semeando. E aí eu fiz uma venda. Depois dos meus primeiros 7 meses. Não foi lá essas coisas, mas já foi uma venda. Depois eu comecei a semear de novo. Semeei 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses. Aí veio outra venda. Eu falei, gente, essas minhas sementes tá zoada demais. Eu semeio. Se eu for colher a cada 7 meses, o que é isso? É safra e safrinha? Como que é que funciona isso aqui? Desse jeito eu não vou aguentar, vou infartar com 20 e poucos anos de idade. Que merda de semeador que sou eu. Mas eu continuei semeando. E eu fui aprendendo. Aí eu fui trabalhar com outra coisa, saí da MyBroker. Isso é no começo da minha carreira. Fui semear em outras terras, em outras imobiliárias. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Parece que minha semente era infrutífera. Mas eu continuei semeando. Deus não deixou eu parar, graças a Ele. E eu continuei semeando. Só que aí eu comecei a colher. Aí lá no loteamento, onde eu entrei como pior corretor, eu finalizei como melhor corretor. Porque eu continuei semeando. Aí a colheita foi aumentando cada vez mais. Eu tô com 12 anos de profissão. E hoje a minha colheita, ela tá em mais de 30 lojas. Minha colheita me proporcionou estar onde eu tô. Influenciando as pessoas que eu influencio. Me permitiu estar aqui online agora com 250 pessoas. Quando eu sair aqui esse vídeo ficar online, algumas milhares de pessoas vão assistir. Porque eu continuei semeando. E eu vou te falar. Enquanto eu semeava e não vinha, é difícil. Lembra que eu falei pra vocês que semear dói? O tempo da semeadura é o tempo mais aparentemente ingrato que existe. Só que tem uma coisa que eu aprendi com o Ronaldo, que é o seguinte: a semeadura, ela é opcional. Eu semeio ou eu não semeio, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, meu querido, independente do que esteja acontecendo com você, eu sei que tem situação difícil, eu sei que você passa por problemas, eu sei que você tem dificuldade de sua casa, eu sei que às vezes você está passando dificuldade para pagar suas contas, eu sei, porque eu passei por tudo isso. Continue semeando. Ah, mas a venda caiu. Ricardo, a venda caiu. Continue semeando. Era a venda que eu tinha toda a minha expectativa, Ricardo. Aprenda a gerenciar a expectativa. Mas continue semeando. Se você parar de semear, você pode ter uma certeza. Aí não vem colheita nenhuma. Se você continua semeando, pode vir 30, 60 ou 100 por um. Eu não sei quem estava precisando ouvir essa mensagem, se você estava precisando de ouvir essa mensagem. Eu sei que nem sempre é fácil. Na verdade, a maior parte do tempo é difícil. A gente passa por muita coisa nessa vida. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Jesus Christ. E continue semeando. Se você não parar de semear, vai dar bom. Understand? Continua semeando. Deus abençoe vocês. Eu emociono vindo aqui falar com vocês.
Que Deus te abençoe demais, você que está me ouvindo. Que você possa experimentar de paz, de prosperidade, que você possa experimentar do favor de Deus sobre sua vida. Que você entenda que Deus te abençoa não é pelo o quão bonzinho que você é, ou quão ruinzinho que você é. Ele te abençoa porque Ele é bom. Ele é bom. É sobre Ele, não é sobre você. É sobre a bondade dele e não sobre a sua. Não quer dizer que eu tô dizendo pra você fazer besteira não, tá? As cagadas que a gente faz, a gente acaba se queimando. Mas Deus, Ele te abençoa porque Ele é Deus, porque Ele é bom. E através do sacrifício de Jesus, você tem acesso a esse favor. Tá? Eu não sei qual é a sua fé, eu não sei no que você acredita, isso é o que eu acredito. Essa é a mensagem pura e simples do Evangelho. Jesus morrendo na cruz por você e te fazendo aceito por Deus. Simples assim. Tá bom? Deus abençoe muito sua vida. Tem tanta coisa que vocês estão falando aqui. Eu queria ler tudo. Deixa eu contar um último testemunho pra vocês. Teve uma vez que eu tava passando uma dificuldade muito grande. Tava sem dinheiro pra pagar conta, sem dinheiro pra pagar aluguel. E aí eu também precisava de um carro, não tinha um carro na época. E eu tava ali fazendo os planos, fazendo os objetivos, isso já era de madrugada. Já era tipo assim, mais de meia-noite. Aí tamo lá nos objetivos e colocando no papel, né? Passando um monte de perrengue financeiro, sem condição de nada, morando de aluguel, tudo pitimbado, ganhando um salário mínimo. Precisando de um carro, querendo um carro, porque, né, locomover ali. Aí coloquei lá que eu queria comprar um Palio. Era um Palio Fire Economy. Porque eu tinha aprendido esse negócio. Você tinha que dar os objetivos, tinha que ter cor, tinha que ter preço, tinha que ter modelo certinho. Aí coloquei. E aí eu pedi, falei, apresentei pra Deus, né? Tá aqui, ó. Eu quero esse carrinho aqui. Eu sei que tá totalmente contrário ao que eu posso agora, mas eu quero esse carro. É o que eu desejo. E pedi pra Deus, né? E aí, passado assim, ó, enquanto eu pedia e eu conversei, eu... sei lá, a fé, sei lá se ela saiu. Eu sei que eu comecei a chorar. Porque eu olhei pra circunstância. Eu olhei, cara, como assim? Eu tô ganhando um salário, eu não consigo pagar minhas contas. Como que eu vou comprar carro? Não tem dinheiro pra dar de entrada, não tem nada. Eu tinha acabado de fazer uma oração de fé, pedido pra Deus que eu queria o carro, que eu queria prosperar e tal. Isso era mais de meia-noite. Naquela época, o celular recebia SMS, não tinha WhatsApp. Eu recebi um SMS. De madrugada. Acho que era do Paraná. Se eu não me engano, DDD 41. Alguma coisa assim, eu sou de Goiânia. De madrugada, enquanto eu chorava porque eu não ia ter meu carro, porque eu olhei para as circunstâncias, eu recebi uma SMS do Paraná com a seguinte mensagem: por que vocês pedem e não acreditam que vão receber? Eu recebi um SMS de um telefone que eu não conhecia, no meio de uma madrugada, enquanto eu tinha acabado de orar. Uma mensagem do Paraná, de um telefone que eu não faço ideia do que seja.
Então, meu querido, quando Deus precisa falar com você, até SMS ele manda, tá? Até o WhatsApp ele manda pra você. Às vezes ele manda um corretor. Às vezes ele manda um corretor maluco do TikTok pra vir aqui falar com você. Às vezes ele manda um corretor falar com você. E nem é sobre imóvel. Boa noite. Eu vou deixar essa live salva. Se você achar que ela faz sentido pra alguém, manda ela pra alguém. Tamo junto. Nossa, eu tô vendo meu olho aqui na luz. Ó. Nossa. Por que eu não nasci com olho verde, né? Aí ia ser injusto demais com as outras pessoas, né? Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. É nozes. Vai ficar salvo aí. Comenta lá.